Alô, queridos, dando continuidade a conjuntos numéricos e lembrando que a gente está estudando múltiplos e divisores, a ideia de multiplicidade e de divisibilidade, e que essa ideia é pertinente, é inerente ao conjunto dos números naturais, como no vídeo anterior estudamos a multiplicidade. Neste vídeo vamos estudar a divisibilidade. Aí observe só, o número 30, com certeza 30 é elemento do conjunto dos números naturais. O número 6, com certeza 6 é elemento do conjunto dos números naturais. Então eu tenho aí dois números naturais, o 30 e o 6. Admitamos que eu queira dividir 30 por 6. Vamos usar o algoritmo de Euclides. 30 dividido por 6 dá 5. 5 é elemento dos naturais. 5 vezes 6, 30 para 30, 0. Se o resto dessa divisão é igual a 0, a divisão é exata. E quando eu tenho uma divisão exata, que é uma divisão cujo resto é 0, e o dividendo, o divisor e o quociente são números naturais, eu posso dizer seguramente que esse número natural 6, ele é divisor de 30. Outro detalhe, aplicando a prova real neste algoritmo de Euclides, o divisor 6 multiplicado pelo quociente 5 é igual. O divisor 6 multiplicado pelo quociente 5, que é 30, é o dividendo, mais o resto 0 é igual a 30. Se 6 é natural, 5 é natural e 6 multiplicado por 5 é 30, 30 é múltiplo de 6, 30 é múltiplo de 5, é múltiplo, e por definição, o 6 é divisor de 30. Não só o 6 é divisor de 30, como o 5 também é divisor de 30. Essa é a ideia de divisibilidade. Até porque, veja só, nada me impediria que eu permutasse o quociente e o divisor. Aí ficaria 30, que é elemento dos naturais, dividido por 5, quociente 6, 6 vezes 5, 30, resto 0, aí seria o mesmo raciocínio. Entenderam direitinho? Sensacional. Então, 5 é um número natural, 6 é um número natural. Quando eu multiplico 5 por 6, ou 6 por 5, o resultado é 30, que é um número natural. Aí esse 30, o produto, é múltiplo de cada um dos fatores, e cada fator desse é um divisor de 30. O professor Edinaldo, o 30 só tem esses dois divisores, 5 e 6? Não, queridos. Ele tem outros divisores. O professor Edinaldo, e se eu quisesse saber quais são todos os divisores de 30? Que pergunta maravilhosa! Agora não esqueça,
Se você quisesse saber quais eram os múltiplos de 30, 30 tem infinitos múltiplos, tá certo? Porque quando eu multiplicar 30 por qualquer número natural, o produto é um múltiplo de 30. Mas 30, como qualquer número natural, tem uma certa quantidade de divisores. Então vamos primeiramente descobrir quantos divisores tem 30. Prestem atenção a esse algoritmo. Se eu quero saber a quantidade de divisores de 30, eu fatoro 30. 30 por 2 dá 15. 15 por 3 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então observe que o 30, ele é 2 vezes 3 vezes 5. E eu posso dizer que o 2 está elevado a 1, 3 elevado a 1, 5 elevado a 1. Porque 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 5 elevado a 1 é 5. Aí o que é que eu faço para saber o número de divisores de 30? Eu acrescento uma unidade a cada expoente. Então, como esse expoente é 1, 1 mais 1. Vezes. Como esse expoente é 1, 1 mais 1. Vezes. Como esse expoente é 1, 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, o número 30 possui 8 divisores naturais. Inclusive, não precisa nem escrever divisores naturais, porque se é divisor ou é múltiplo, tem que ser número natural. Agora, o grande desafio é, você já sabe que o 30 tem 8 divisores e tem infinitos múltiplos. Os múltiplos de 30, múltiplos de 30 são 30 vezes 0, 0, 30 vezes 1, 30, 30 vezes 2, 60, 30 vezes 3, 90, 30 vezes 4, 120, e assim sucessivamente. Aí estão os infinitos múltiplos de 30. Agora, quais são os 8 divisores de 30? Aí você reaproveita esse algoritmo. Como? Coloca aqui uma segunda barra, lá em cima coloco 1, que 1 é o divisor universal. Todo número natural é divisível por 1. Todo número natural é múltiplo de 1. E 1 é divisor de qualquer número natural. E agora é só fazer assim, ó. 2 vezes 1, 2, vem para o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Agora vem para o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 6, 30. Em azul aqui, você tem os divisores, de 30. Os divisores de 30 são, bora colocar em ordem crescente, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 5, né? 6, 10, 15 e 30. Vamos ver quantos elementos tem esse conjunto, qual é o cardinal dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí estão os 8 divisores de 30. Se você for dividir o 30 por qualquer um desses 8 divisores, por exemplo, pelo 10, você vai ter como quociente um número natural 3 e resto 0. Então, 10 vezes 3
mais 0, divisor multiplicado pelo quociente mais o resto, 10 vezes 3 mais 0, é igual a 30. Então, 30 é múltiplo de 10, 30 é múltiplo de 3, 10 é divisor de 30, 3 é divisor de 30. Por sinal, ser múltiplo é a mesma coisa, ser múltiplo, deixa eu escrever isso aqui, com muito amor, ser múltiplo, aqui Gustavo, ser múltiplo, um número natural, ser múltiplo de outro, é a mesma coisa que ser divisível. Legal? Cuidado que tem muita gente que pensa que ser divisível é poder ser dividido. Qualquer número pode ser dividido por qualquer número no universo dos racionais. Por exemplo, 2 pode ser dividido por 5. Claro que pode. 2 é natural, 5 é natural, só que o quociente seria 2/5, para o resto ser 0. E quando aplicasse a prova real, 2/5, o quociente, vezes o divisor, 5, mais o resto, 0, seria igual, 2/5 multiplicado por 5, 2. Eu posso dividir 2 por 5. Posso. E a divisão ser exata, só que o quociente não é natural. Então, 2 não é múltiplo de 2/5, 2 não é múltiplo de 5, 2 não é divisível por 2/5, 2 não é divisível por 5, 2/5 não é divisor de 2, nem 5 é divisível por 2. Então, veja que a questão de ser divisível, ser divisor, não é uma questão de poder dividir ou não. É uma questão de que todos os números envolvidos na divisão, e ela tem que ser exata, sejam números naturais. Sensacional. Aí vamos ver agora alguns exemplos bem sugestivos. Veja esse aqui que eu preparei com muito amor e carinho. Por isso que eu usei 30 ali no exemplo. Você tem aqui uma bandeja de ovos com 30 ovos. Se você quiser dividir os 30 ovos dessa bandeja em 3 partes iguais, primeira parte, segunda parte, terceira parte, em 3 partes iguais, e você quiser que em cada parte tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ovos, o resto só é 0, o resto só é 0 se a quantidade de ovos por bandeja, a quantidade de ovos que fica em cada parte, for 1 divisor de 30. E a quantidade de bandejas também. Será que a quantidade de ovos é um divisor de 30? Bora ver. Por parte, 30 dividido por 3, porque são 1, 2, 3 partes, quociente 10, resto 0. Se o resto é 0, a divisão é exata. E esses 3 números são naturais. 10 vezes 3 é igual a 30. E se esses 3 números, todos 3, são naturais, 2 deles, 10 e 3, são fatores, e 30 é o produto, 30 é múltiplo de 10, 30 é múltiplo de 3, 30 é divisível por 10, 30 é divisível por 3, 10 é divisor de 30,
e 3 é divisor de 30. Vamos ver aqui. Olha, 10 é divisor de 30 e 3 é divisor de 30. Eu posso dividir 30 em 3 partes iguais, cada parte ser 10 e o resto ser 0. E a recíproca, eu posso dividir 30 em 10 partes iguais, o valor de cada parte vai ser 3 e o resto também é 0. Vamos ver mais um exemplo. Foca aqui na tela, Gustavo. Deixa eu limpar. Agora veja, a mesma bandeja com 30 ovos, mesma bandeja com 30 ovos, e você quer dividir em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. E em cada parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 5 partes iguais. E 5 é um número natural. O total de ovos que está sendo dividido, 30 ovos, 30 também é um número natural. Então, o que está sendo dividido é um número natural. A quantidade de partes, o divisor, é um número natural. E o valor de cada parte, é igual a 6 ovos. Em cada parte tem 6 ovos. Se você dividir 30, que é um número natural, em 5 partes, o valor de cada parte é 6 e o resto é 0. Sabe por quê? Porque 5 é divisor de 30. 30 é múltiplo de 5. 30 é divisível por 5. E se permutar, já que a ordem dos fatores não altera o produto, 30 dividido por 6 dá 5 e resto 0. Não é? 30 é natural, 6 é natural e 5 é natural. Só que aqui eu estaria dividindo o 30 em 6 partes iguais e o valor de cada parte seria 5. Então, seria pegar a bandeja que tem 30 ovos, dividir em 6 bandejas menores e em cada bandejinha colocar 5 ovos. Tá certo? É evidente que aqui foi 5 partes, cada parte com 6 ovos, e aqui foram 6 partes, cada parte com 5 ovos. Observe que quanto maior for a quantidade de partes, menor é o valor de cada parte. Sensacional. Vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo agora, eu vou pegar a mesma bandeja, com os mesmos 30 ovos, e quero dividir em 1, 2, 3 partes iguais. Só que em cada parte tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 8 ovos. Vai sobrar ovos, vamos ver, 30 dividido em 3 partes iguais, não, em 3 partes iguais, tem que dar 10 para o resto ser 0. E ele aí dividiu 30. Então, cada bandejinha dessa teria que ter 10 ovos ao invés de 8. Só que ele dividiu 30 em 3 partes iguais e quer que o valor de cada parte seja 8. Só que 8 vezes 3, 24 para 30, 6. Se eu quiser que o valor de cada parte seja 8, como 8 não é divisor, como 3 não é divisor de 30 e 8 também não é, a divisão não é exata. Aí sobram 6 ovos. Aí o resto fica sendo 6. Então, olha, para haver multiplicidade e divisibilidade, é preciso que o resto seja 0, que o que está sendo dividido seja natural, que a quantidade de partes seja natural e o valor de cada parte também seja natural. O valor de cada parte, se for o dividendo, for o divisor, se o valor de cada parte for o divisor,
a quantidade de parte é o quociente. E se a quantidade de partes for o divisor, o valor de cada parte é o quociente. Entenderam direitinho? Sensacional. Então essa é a ideia de divisibilidade. O professor Edinaldo disse, se eu pegar dois números assim, bora ver aqui, 30 e 48. E eu quiser saber quais são os divisores de 30 e os de 48. Olha, o processo é o mesmo. Bota a barrinha aqui. Esse já foi feito ali, você mais rápido, bota 30. Dá 2. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. E quais são os divisores de 30? Bota 1 lá em cima. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. Aí estão os 8 divisores de 30. Agora vamos ver os de 48. Por 2 dá 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. E quais são os divisores de 48? Por sinal, quantos são? Bora ver? O 48 é igual a 2 à quarta vezes 3 elevado a 1. Então, o cardinal do conjunto de divisores de 48 vai ser, pega cada expoente e acrescenta uma unidade, 4 mais 1, e multiplica entre si, 1 mais 1. 4 mais 1, 5, 1 mais 1, 2. Então, o número 48 tem 10 divisores. E quais são os 10 divisores? Bota um lá em cima, vou mudar a cor do lápis, escrever os divisores em azul. Não, preto mesmo. Bota um lá em cima, 2 vezes 1, 2. Passa para esse 2. 2 vezes 1, 2 já tem, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Agora, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 8, 24, e 3 vezes 16, 48. Aqui estão os divisores de 48. Bora conferir para ver se são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Agora vamos fazer uma coisa bem engraçadinha. Vamos ordenar esses divisores em conjuntos. Certo? Conjunto dos divisores de 30. Conjunto dos divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Aí estão os 8 divisores de 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Divisores de 48. Divisores de 48. Os divisores de 48 são 1 é divisor comum, 2 é divisor comum, 3 divide 30 e não divide 48. Ah não, é divisor comum também. Não é? 1, 2, 3, 4, 8, 6, obrigado Gustavo, 8, vem quem agora, Gustavo, pode falar. 12, obrigado. 16, 24, 48. E o 48. Então, divisores comuns. 1, 2, 3, 6, 6. Parou, né? Parou. Então, desses divisores comuns a 30 e 48, quais são os divisores comuns? 1
2, 3 e 6, o 6 é o maior. O 6 é o máximo divisor comum, evidentemente natural, até porque essa expressão só tem sentido para o número natural. E em que situação eu preciso desse máximo divisor comum? Quando eu tiver duas quantidades para serem divididas, utilizando só números naturais, quero que a divisão seja exata. Se eu usar o máximo divisor comum como a quantidade de partes, eu vou ter o mínimo em cada parte. E se eu usar o máximo divisor comum como o valor de cada parte, eu vou ter o mínimo da quantidade de partes. Sensacional. Entenderam isso direitinho? Então, a obtenção do maior divisor comum natural, a obtenção do máximo divisor comum natural entre dois números naturais é sempre obtida quando você quer dividir dois números naturais e você quer que em cada parte fique o máximo que puder para ser o mínimo a quantidade de partes. Ou que você queira que a quantidade de partes seja máxima para que o valor de cada parte seja mínima. Sensacional. Vamos ver um exercício nesse estilo. Vamos! Então lá vai. Questão bem interessante. Em um canil, A, esse A aqui é do verbo haver, está no sentido de existir. Então, em um canil existem 15 cachorrinhos desse, chihuahuas, 40 Yorkshires e 75 poodles. O dono do canil gostaria de organizar os cães em grupos, dividir em partes, de modo que cada grupo possua o mesmo número de cães e cada raça esteja igualmente dividida nos grupos. Qual é o número mínimo de grupos, o número mínimo de partes, que podem ser formados com quantidades iguais de cada raça? Então você quer que em cada grupo, tá certo ou não, tenha o máximo de cães de cada raça, para que essa quantidade de grupos seja a menor possível. Então você vai calcular o máximo divisor comum entre essas quantidades. Para calcular o máximo divisor comum, o algoritmo é da fatoração individual. Você não fatora todos os valores ao mesmo tempo. Aí é para calcular o mínimo múltiplo comum. Você fatora cada valor separadamente. Então você fatora o 15, que é a quantidade de chihuahuas, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Fatora o 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. E fatora o 75, que é a quantidade de poodles. Aí por 3 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. E qual é o máximo divisor comum? O máximo divisor comum entre 15, 40 e 75 é obtido pela multiplicação entre os fatores que aparecem nas 3 fatorações. Então veja,
Na primeira fatoração tem 3, na terceira tem 3, mas na segunda não tem 3, descarto 3. Na primeira tem 5, na segunda tem 5 e na terceira tem 5. Ok? Então, se eu dividir 15, que é a quantidade de cachorro pudo, é como se cada cachorrinho fosse um ovo, em 5 partes iguais, o valor de cada parte é 3. Então, eu posso dividir os 15 chihuahuas em 5 grupos e em cada grupo fica 3. Mas o que eu quero é o contrário. Eu quero que em cada grupo fique o máximo para ser a menor quantidade de grupos. Então, se eu dividir 15 em 3 grupos, em cada grupo fica 5, que é o M, o máximo divisor comum. Então, eu vou ter, como o máximo divisor comum é 5, então em cada grupo, então eu vou ter 5 grupos, e em cada grupo eu vou colocar 3 chihuahua, em cada grupo eu vou colocar 8 Yorkshires, e em cada grupo eu vou colocar 15 poodles. Então vamos detalhar a resposta. Então ele vai ter que fazer o número mínimo de grupos. Número mínimo de grupos. 5 grupos. E como é que é cada grupo desse? Em cada grupo, são 5 grupos, em cada grupo, você vai colocar 3 chihuahuas, em cada grupo você vai colocar 8 Yorkshires, e em cada grupo você vai colocar 15 poodles. 15 poodles. Ou seja, em cada grupo você vai ter um total de 3 mais 8, 11, mais 5, 26 cães. Legal ou não? Então ele vai fazer no canil dele, né? Ele tem um total de 15 mais 75, 90, mais 40, 130. Então ele tem um total de 130 cães, e vai dividir esses 130 cães em um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos. Em cada grupo desse ele bota 26 cães. 26 cães. 26 cães. Não é lindo, gente? 26 cães. Veja que não vai ter grupo com mais cachorro nem menos cachorro. 26 cães. Legal? E o 26 vezes 5 dá 130. Então o resto é 0. Se ele botar 26 cães em cada grupo, vai sobrar cachorro nenhum. Agora, como é cada grupo? O primeiro grupo tem 3 chihuahua. O segundo, 3 chihuahua. 3 chihuahua. 3 chihuahua. 3 chihuahua. Se eu boto 3 chihuahua em cada grupo,
eu distribuo aqui, eu divido os 15 chihuahuas, né? Os 15 chihuahuas em 5 partes iguais e o valor de cada parte é 3. Como são 40 Yorkshire, em cada grupo ele bota. Em cada grupo ele bota. Fica aí. Em cada grupo ele bota 8 Yorkshires, 8 Yorkshires, 8 Yorkshires, 8 Yorkshires, 8 Yorkshires. 5 grupos de 8 Yorkshires, 40 Yorkshires. 40 Yorkshires e não sobra nenhum Yorkshire. E ele coloca agora em cada grupo 15 poodles. 15 poodles, 15 poodles, 15 poodles, 15 poodles, 15 poodles, né? 15 vezes 5, 75. Então ele distribui igualmente os 75 poodles ao todo em 5 grupos de 15 e o resto é 0. Esse é o raciocínio da nossa questão. É para isso que serve o máximo divisor comum, tá? Se você quiser que a quantidade de partes seja mínima, o valor de cada parte é o máximo divisor comum entre os quantitativos, né? Aí, se a quantidade de partes for mínima, o valor de cada parte é máximo. Agora, outro tipo de questão que não há o menor interesse é querer que a quantidade de partes seja máxima. Aí, em cada parte, você tem que colocar o mínimo sensacional. Um beijo para todos e encerramos o conjunto numérico. No próximo vídeo, a resolução dos exercícios do caderno, da questão 15 à questão 21. Um beijo.